Você lembra quando foi a primeira vez que usaram o símbolo arco-íris? A Bíblia conta quando foi isso, e se eu for ali para minha Bíblia, eu encontro no capítulo 7 do livro de Gênesis a descrição de quando Deus coloca no céu o arco-íris e diz assim: olha, isso daqui agora é o sinal para que vocês aí compreendam que eu sou o Deus e que nunca mais eu vou destruir tudo isso daqui com água. E por que destruir com água? Que absurdo isso, né? O dilúvio foi exatamente isso. As pessoas estavam andando longe de Deus e aí agora Deus tem que intervir e aí ele precisa renovar as pessoas que estavam aqui e acontece o dilúvio. Para só um pouquinho. Esse aqui é o resumo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Pastor Lúcio e você e eu podemos espalhar essa mensagem, contar sobre Jesus. Se você aí não tem o dom de falar ou então não quer fazer um vídeo, mandar para alguém e não quer falar sobre Jesus, muito simples. Começa a compartilhar esses vídeos com as pessoas. Então, se você quer, compartilha mais ainda, porque vai ser legal a gente poder levar essa mensagem a outras pessoas. Esse aqui é o resumo da lição da Escola Sabatina dos jovens. A gente tem feito em parceria com a Igreja do NASP São Paulo, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre Jesus e ajudar você aí que frequenta a Igreja do NASP ou qualquer outra igreja a aprender um pouco sobre esse Deus Todo-Poderoso. A gente está falando sobre a fidelidade na lição da Escola Sabatina e vai ser muito legal você também, junto comigo, comentar um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Me curte lá, melhor, me segue lá nas redes sociais, lucio.bergamo, em todas as redes. E se você não está no Instagram, ou melhor, se você não está no YouTube, é Pastor Lúcio Bergamo, o nome do meu canal. É só clicar aqui em se inscrever e você vai receber notificações, a gente vai poder conversar muito mais sobre isso. Um dia muito quente aqui na cidade de São Paulo, mas vai ser legal a gente poder conversar um pouquinho. Tô até com um ventilador, se estiver ouvindo ruído aqui, tem um ventilador virado ali, tá tentando chegar em mim o vento, eu tô com calor, mas faz parte. A gente vai seguir aqui lendo sobre a palavra de Deus. A lição dessa semana, ou melhor, desse trimestre, fala sobre fidelidade. E aí a gente falou sobre Caim e Abel, a gente falou sobre Gênesis e agora sobre a criação. Agora a gente vai falar sobre a fidelidade de Noé. E quando a gente abre a Bíblia ali em Gênesis no capítulo 6, 7, 8, chega até no capítulo 9, existe ali a descrição do que aconteceu com o dilúvio. Deus então institui no céu, depois do dilúvio, uma aliança. Essa aliança representada pelo arco-íris. E você sabe aí, o arco-íris hoje é usado para outras coisas, para denominar ou então para marcar outros movimentos. Só que só para você saber, com uma curiosidade muito simples, aquele não é um arco-íris completo. O arco-íris completo ele tem algumas cores, aquele é um arco-íris que faltam cores. E por isso eles representam outra coisa, outro movimento. Bom, deixa pra lá, essa conversa para outro dia, quem sabe eu posso responder também suas perguntas aqui dentro das caixinhas de comentários, dentro do Instagram ou então em algum outro lugar. Mas o mais legal é a gente poder abrir a Bíblia e estudar um pouquinho a lição da Escola Sabatina. E para falar sobre a fidelidade, a lição começa falando sobre nós sermos pessoas que até tentam, mas que não conseguem fazer o que é correto. E assim, é verdade. Eu e você aqui podemos tentar, podemos batalhar, podemos fazer o que quer que seja, mas nós não conseguimos fazer o que é certo o tempo inteiro. Isso significa que nós precisamos da graça de Deus. E aí, Deus não retribui a gente de acordo com o que nós merecemos, mas Ele dá pra gente aquilo que Ele merece. Por isso, apesar de todo mundo, de todas as coisas que estavam acontecendo no mundo estarem ruins, Deus mesmo assim planeja, Deus mesmo assim dá a opção para que as pessoas que estavam na época de Noé, dentro daquela situação ali, morando perto de Noé, ouvissem falar sobre a salvação. No começo do capítulo 6, a Bíblia conta pra gente que Noé recebe uma missão de Deus, e a missão dele era construir uma grande arca. Essa grande arca tinha que ter um objetivo, era caber várias pessoas e também muitos animais. Infelizmente, só 8 pessoas entram na arca: o Noé, seus filhos e as suas noras. Porque elas não tinham opção, porque eles também estavam seguindo o pai, mas porque eles entenderam que eles deveriam seguir o pai naquele caminho. Deus tem chamado a gente por muitas vezes para a gente ser fiel. E o ser fiel não é o ser fiel na hora que eu estou ouvindo a mensagem, não é na hora que eu estou dentro da minha igreja, não é na hora que eu estou ali fingindo que eu sou crente enquanto eu canto, fingindo que eu sou crente enquanto eu prego, mas é ser cristão o tempo inteiro. Nós precisamos ser fiéis a Deus o tempo inteiro. Por isso Deus dá para Noé muitos anos para que ele pregasse sobre aquela verdade que ia acontecer, sobre o dilúvio que estava prestes a começar. Eles não sabiam que era dilúvio. E aí fica difícil, né? Como é que eu vou saber o que é o dilúvio? Isso nunca aconteceu, nunca teve uma chuva aqui por perto, mas Deus tinha dado para eles uma missão, ou melhor, um chamado. Eles tinham sido convidados a alertar, a acordar porque o que estava acontecendo era ruim e agora eles deveriam mudar a vida deles. Bom, para por aí, porque a história continua e Noé insiste durante muito tempo.
E durante o tempo que Noé insiste, a fidelidade entra aqui. Noé sabia que depois do dilúvio ele não precisaria de nada, ou melhor, durante o dilúvio ele não precisaria de nada do que era dele. E ele começa a vender as coisas que ele tinha, terras, bens, posses, para colocar tudo a serviço da construção da arca. Deus já chamou você, assim como me chamou, para fazer as coisas dele, para sermos mordomos fiéis, para sermos pessoas que vão fazer as coisas corretamente. E o que é que a gente tem entregado? Normalmente a gente entrega o mínimo do mínimo. Sabe quando você é chamado para ajudar alguém, e aí você olha dentro do carro, sei lá, você está dentro de num semáforo, e ali alguém vem batendo no seu vidro para pedir uma moeda ou dinheiro, você olha para dentro do carro, lembra que na sua carteira tem algumas notas, você pode nem precisar de tudo aquilo, mas você olha e procura alguma moedinha, a menor possível para poder entregar para a pessoa. Exatamente isso que a gente faz com Deus o tempo inteiro. Mas Deus convida a gente para entregar tudo que nós temos a serviço dele. Noé vendeu tudo que ele tinha. Afinal de contas, se ele acreditava realmente no que ele estava pregando, ele não podia ter nada aqui na terra. Porque as coisas da terra, elas simplesmente seriam destruídas. Noé vende tudo e empreende tudo que ele tinha a serviço do projeto que Deus tinha colocado no coração dele. Noé é aquele que entendeu que deveria ser fiel, aquele que entendeu que deveria investir o que ele tinha no caminho do Senhor. E aí para só um pouquinho e pensa, qual foi a recompensa que Deus deu para ele? Sabe qual foi a recompensa que Deus deu para Noé? Quando Noé sai da arca, o que é que era dele? Tudo era dele. Exatamente tudo. Então ele não tinha mais que pleitear uma terra, ele não tinha mais que pleitear algum animal, porque tudo pertencia a ele. Deus tinha dado de presente para ele tudo, porque eles eram os únicos sobreviventes aqui na Terra. Se você entende isso, você entende que nós somos pecadores, a narrativa começa realmente em identificar que nós somos pecadores, mas a narrativa passa pelo plano da salvação. Deus dá para você uma oportunidade de você abrir tua mente, enxergar o que Ele gostaria e agora ser fiel a Ele. O que é que Deus gostaria? Deus gostaria de nos salvar, Deus gostaria de nos entregar a salvação de presente. E ao Ele implementar esse gostaria dele, essa vontade dele, ele coloca na nossa frente a opção de ser fiel, a opção de entregar tudo que a gente tem e agora sim seguir no caminho dele, fazendo a vontade dele, para que no dia da salvação ele possa entregar pra gente. Qualquer pessoa que estava ali em volta de Noé podia ter entrado naquela arca, mas somente 8 pessoas decidiram entrar, somente os filhos de Noé, suas noras e ele e a sua esposa. Percebe que Deus normalmente oferece pra gente o presente, nós podemos ser salvos, mas para isso a gente precisa sim ouvir a voz dele. E o mais legal de tudo é que Deus promete pra gente um presente gigantesco toda vez que a gente segue a vontade dele. Obviamente eu não estou falando sobre o presente de você aí receber grandes bênçãos, grandes maravilhas, ou então de ser muito rico aqui na terra. Eu estou falando sobre o presente da salvação. Jesus oferece pra gente o presente da salvação porque ele nos dá de presente a salvação. E aí eu paro agora naquele texto, para encerrar esse nosso comentário, eu paro naquele texto de Gênesis no capítulo 9, no verso 16, onde a Bíblia diz assim: o arco está nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus colocou sim uma aliança lá no céu e essa aliança é o convite dele para nossa fidelidade, porque ele é fiel. Uma vez que Deus sempre é e sempre foi fiel, agora ele convida a cada um de nós a sermos fiéis a serviço dele, fazendo a vontade dele. Noé entregou tudo que ele tinha para poder construir aquela arca. Eu e você devemos sim entregar tudo que nós temos para poder permitir que o Deus Todo-Poderoso faça a maravilha na nossa vida e permitir que ele nos transforme em pessoas fiéis e bondosas aqui nessa terra. Deus abençoe você aí, um grande abraço. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo dentro desse YouTube, dentro do Pastor Lúcio Bergamo. Basta você clicar aí em curtir, compartilhar, em se inscrever no canal. E mais uma coisa, semana que vem a gente fala sobre Abraão. Vai ser muito legal poder falar sobre a fidelidade de Abraão, assim como a gente está falando sobre a fidelidade de Noé agora. Deus abençoe você, um abraço, tchau, tchau.